eu estou em casa, eu estou com o Senhor. Mas você sabe o que significa você prestar um culto autêntico ao Senhor? Você dá o seu culto ao seu Deus e saber que Ele se agrada disso e ainda nos dá um retorno para nós. A pastora já disse aqui que talvez entramos de uma maneira, mas não vamos sair da mesma maneira. Eu entrei com o meu joelho doendo, mas eu tenho certeza que essa dor o Senhor pode aliviá-la. É num segundo. E sem contar que é prazeroso estar com os irmãos, porque Ele diz, olha, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Você sabe, comunhão é nós estarmos aqui ouvindo a palavra e nos enriquecendo, porque a palavra de Deus ela é de uma riqueza tão grande, querido. Então é tão proveitoso para nós quando nós começamos a atentar, porque essa palavra não é um livro qualquer. Para muitos é um livro. São meras letras para um arqueólogo, um geólogo. Aqui tem nomes, aqui eu comecei a tirar uns nomes aqui dentro, estudar ali no livro de Atos, as províncias que tinha na Ásia. Então, o que formava uma igreja, uma sinagoga, a diferença de uma igreja com 3 pessoas já era uma igreja. Então a igreja que estava na Ásia, as igrejas que estavam, então eram mais de 230 províncias. E nessas províncias as igrejas, ela começou depois de 200 anos da ascensão de Cristo. E as igrejas elas foram formadas ali com 3 pessoas. É por isso que Jesus, quando ele numa sinagoga, para se formar eram 12. Mas uma igreja é necessário 2 ou 3. A sua casa é uma igreja. Minha casa é uma igreja. Muitas das vezes nós estamos sentados ali, e se nós nos voltar um pouquinho, nós vamos ver que nós vamos prestar um culto a Deus. Então as igrejas, hoje, depois se formaram os grandes templos, sabe, com 5.000, 10.000 pessoas, mas 3 pessoas é considerado a igreja, porque onde tiver 2 ou 3, Jesus, ele anulou tudo. Então o que eu acho interessante, querido, e eu estava ali, Senhor, a minha casa é casa de oração também, mas eu quero ir lá, sentir o calor do meu irmão, sentir, sabe, abraçar o irmão, dar a paz do Senhor para ele. Você sabe o que significa isso, querido? É um retorno para mim e para a tua vida. Porque certamente quando eu estou profetizando a paz do Senhor, estou profetizando paz na tua vida. E nós muitas vezes recebemos paz do Senhor. Não, meu querido, você sabe o que significa paz? Eu estou profetizando paz na tua vida. Paz, sabe o que é paz? É você ter paz para estar no controle de situações. Ah, não, eu tenho a paz. E essa paz é que me faz vencer as minhas lutas. Se eu tenho paz, querido, eu vou conseguir raciocinar melhor. Se eu estou em tribulação, é difícil até racionar. Mas quando eu tenho paz em Deus, que Deus é o ser supremo e está acima de todas as coisas, é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, querido. Então essa paz que nós abraçamos o nosso irmão, quando abraçamos ele com sinceridade, querido, quando você pega e dá um abraço no teu irmão e fala, a paz do Senhor, nós temos que receber com alegria, não é com desânimo não, porque o mundo não tem essa paz, querido. O mundo não tem essa paz, mas nós temos a paz. Pode estar passando o que for, mas nós temos paz, querido, porque esse Deus é que gera essa paz, o Espírito Santo, é Ele que nos ajuda. E nós estamos diante de um tema, de uma campanha. Isso é glorioso, campanha, querido. Não é você só seguir, mas campanha é você perseverar no alvo que você quer. O que você precisa de conquistar? O que você está buscando? Esse último louvor aqui, Deus me deu uma visão. Eu falei, Senhor, que coisa linda. Sabe, irmão, o Senhor, ele passo a passo. Eu falei, meu Deus, que coisa gloriosa. E muitas das vezes em casa nós não conseguimos sentir isso, querido. Mas quando nós nos retiramos para a casa dele, ele tem uma maneira toda especial de tratar conosco, querido. Porque se não for assim, não era necessário ter esse templo. Hoje nós temos acesso, se você liga o seu computador, entra lá, tem tantas mensagens para você ler, para você aprender, tem tantas coisas. Glória a Deus por isso. Mas se nós não tivermos tempo para estar na casa dele, querido, isso não vale nada.
Nós temos que se direcionar, porque aqui é que é ordenada a bênção dele. É aqui, querido. Se não fosse necessário ter uma tribuna, ter um púlpito, é necessário. Lá em Esdras está escrito que quando o povo estava desperto, se fizeram um altar, uma tribuna, um púlpito, e ali ele começou a ler, e o povo se envolveu tanto com aquilo, querido, que não queria mais sair dali. E quando nós entramos na presença de Deus, onde a palavra dele é ministrada, nós não queremos sair dali. Eu espero que nessa noite, dê o seu melhor. Atente a tudo que o Espírito Santo, ele vai dizer, ele já falou aqui nessa noite. Através do louvor, através da ministração, da oração, pastora. Aleluia, a sua oração é ouvida, mas quando você ouve a oração do teu irmão e começa a entrar em concordância, o céu, querido, ele se movimenta e não tem como Deus não ordenar a bênção para nós. A oração, ela traz algo tremendo. Mas eu cheguei aqui, eu li um texto, eu abri a Bíblia, e falando a respeito de oração, de coisas, diz assim, em Mateus capítulo 12, que o título aqui diz: Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor de todas as coisas, não só do sábado, da segunda, da terça, da quarta, mas é que o homem tem uns costumes tão insignificantes. Nós colocamos costumes, e Jesus, ele veio anular tudo, porque a ordem é crer. Crer, e se tiveres fé. Ele opera no sábado, na segunda, na noite, na madrugada, de manhã, de noite. Então Jesus, ele veio para quebrar todas as regras, os dogmas, tudo aquilo que colocaram. Jesus veio para quebrar tudo isso. Sabe por quê? É porque ele nos ama. Ele quer ver a gente feliz, ele quer ver a gente sacudido, cheio de esperança. Jesus, ele veio para isso. É quando o sacrifício dele vale, que nós damos toda a autoridade para ele. Então não é, o senhor vai operar amanhã, não. O senhor quer operar agora, o senhor opera. O senhor quer operar depois da manhã, o senhor opera. Estamos fazendo tudo. Então Jesus, diz: o Senhor é Senhor até do sábado. E diz aqui, naquele tempo, no versículo 1 aqui do Evangelho de São Mateus, naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, porém, lhes disse: acaso não lestes que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhes era permitido comer, nem os seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que os sábados os sacerdotes no templo infringem? Vou voltar aqui de novo, irmão, vamos aprender, né? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se porém soubesses o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então qual é a causa que você tem? Talvez você está sendo questionado. Talvez eu tenha questionado, porque você, vou lá naquela. Então, não. Jesus falou assim: olha, você, querido, você é livre. Você tem liberdade em Cristo. Eu não sei que momento você está vivendo, se o Senhor é Senhor do sábado, Ele é Senhor dessa situação que você está vivendo, mas nós temos é que não dar ouvido para o que o inimigo está dizendo. Você não tem que dar ouvido para o que o homem diz, seja ele o que for. Agora, quando Jesus ele fala, que você pode ter certeza, vai mudar tudo na tua vida. A lei, querido, ela veio, ela tinha que ser cumprida, mas a graça é algo maravilhoso que nos dá acesso para viver uma vida de alegria. Então a misericórdia, ele está dizendo aqui, é exercida, e se nós exercermos ela, nós vamos ver que é melhor do que 3 horas, 10 horas de oração. A oração, ela tem um fundamento, mas ele diz assim: a misericórdia
ela prevalece também acima de todas as coisas. Porque se eles tivessem misericórdia, eles não tinham falado desse jeito, porque não estão com fome. Então dê comida a quem tem fome. Jesus não foi isso? Dê pão para quem tem fome. Assim diz a palavra. Então eu não sei o que você precisa nessa noite, mas saiba, nós estamos em campanha. E eu tenho certeza que você não vai sair vazio, mas você vai sair daqui forrado, abençoado. Você vai sair daqui, aleluia, completamente abençoado nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus é Senhor da tua vida. Jesus, Ele está prontinho para te abençoar. E se você veio nessa noite, tenha certeza, você não vai sair daqui sem antes receber aquilo que Jesus preparou para você nessa noite. Conte a sua situação para Ele. Não que Ele não saiba, Ele já sabe. Mas conte para Ele de forma diferente. Chama Ele bem pertinho para Senhor. Se o Senhor teve misericórdia, Ele podia ter infringido a lei, né? Mas quando os sacerdotes, eles tinham autoridade para aquilo. O que eles não tinham era misericórdia no coração de saber que tinham mudado. Porque eles já tinham lido que Davi lá tinha feito isso. E lá em Oséias também está escrito, esse Oséias 6, se eu não me engano, também está escrito algo assim, né? Misericórdia, acho que é Oséias capítulo 6, também está escrito. Então o Senhor está falando, né, Senhor, que Ele é misericordioso. Se você tiver misericórdia, Ele vai exercer misericórdia sobre a tua vida. Amém, querido? Você não está debaixo de uma lei, mas você está debaixo da graça do Senhor, querido. Isso significa, sabe o que? Liberdade. Então para de choro, para de tristeza, seja alegre. Está doendo. Eu confesso com ele, Senhor, isso aqui está me atrapalhando. Não, trabalhei assim ainda quase o dia inteiro, mas eu trabalhei. Vou negar um culto ao Senhor? Não, de jeito nenhum. Seria eu negligente. Melhor é estar na presença do Senhor, porque se Ele quiser me curar, querido, eu entro aqui perfeito por essas portas. E eu creio que Ele é capaz de fazer isso, né? A Bíblia diz que tinha tantas viúvas, tantos leprosos que tinha, mas Naamã, ele tinha que ser curado, né? Então o tempo para todas as coisas, meu tempo vai chegar. Eu vou conseguir fazer a operação, a cirurgia, eu vou andar perfeito o meu corpo, porque eu tenho procurado andar perfeito em espírito na presença do meu Deus. Mas o meu corpo tem um defeito, a perna está entortando e está me incomodando. Ele sabe disso. Mas no momento certo, o meu dia vai chegar. Eu vou ficar perfeitinho na presença do meu Deus. Amém? Você pode aplaudir esse Deus? Glorifica Jesus nessa noite. E a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Pastor Mário, depois já prepara a mesa para nós estarmos orando sobre os pedidos, né? Nós estamos numa campanha, né, sobre a justiça de Deus, buscando a justiça de Deus. Às vezes nós queremos a justiça do homem, né? A justiça do homem, ela tem um limite, E às vezes, quando nós ganhamos uma causa, às vezes ainda vem a forra, né? A pessoa entra para pedir, e aí nós temos que aguardar mais tempo. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. O juízo do Senhor, ele é maravilhoso. Hoje eu cedo comecei a meditar, e o Senhor me deu uma palavra. Essa palavra eu ministrei hoje, mas eu só dei uma pincelada. E o Senhor falou: fala para os meus filhos que eu conto com eles. Eu conto. O Senhor conta conosco. Não importa se é um jovenzinho, se é um velhinho, Ele conta conosco. E nós temos que fazer aquilo que Ele manda, que Ele pede. E eu estava falando sobre 3 jovens, porque
Daniel, ali são 4 jovens especiais. Mas o Senhor mandou que eu falasse de 3 jovens. E 2 deles, cada um teve a sua participação. Vamos abrir no livro de João, capítulo 6. Vou pegar as minhas referências. João capítulo 6, vá se posicionando aí. João capítulo 6, que nós vamos falar sobre a multiplicação. E também, deixa eu ver, eu marquei porque a minha mente também não guarda tudo, né? Atos dos Apóstolos 20, capítulo 7, e Atos 23, 12. Porque cada um desses jovens, eles tiveram uma participação. E hoje, quem sabe é a tua vez. Eu creio que é a minha vez. O Senhor não vai deixar eu passar nessa terra batido, sem fazer nada. Tem algo para mim e tem algo para você. Vamos ver aqui no livro de João, capítulo 6. Quem era esse jovem? Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar. Olha aí, de repente o Senhor quer te experimentar a tua fé. Presta atenção. Às vezes Ele quer ver o tamanho que está a tua fé, para ver se você vai esmorecer, vai sair fora. O versículo 6 dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sabe o que ele vai fazer, mas ele está experimentando aí até que ponto vai a tua persistência, o teu posicionamento. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. O Senhor mandou sentar, mandou acalmar. Senta aí. Todo mundo ficou sentado naquela relva. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 20 e versículo 7. Vamos fazer essa 3 leitura para nós entendermos. Quando Deus quer nos usar para algo, Ele vai e busca mesmo. Vai.
20, versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, aqui e até a comemoração da Páscoa. No capítulo 6 de João, o Senhor olhou e viu e falou assim: está chegando o dia da Páscoa. Aqui Paulo se preparando, ele se preparou. No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Então Paulo foi ministrar a Páscoa, capítulo 20, versículo 7. Então Paulo falando com eles, ministrando a Páscoa, o partir do pão, a comunhão. Oh, querido, hoje o povo não quer mais comunhão, não quer mais se ajuntar. Cada um chega, pega a sua parte e sai. Olha, isso é tão sério, que nós estamos fazendo muita vista grossa para muitas coisas. Hoje, 4 casas depois da minha, uma mulher se suicidou. Ela foi para o viaduto do Tatuapé e lá se suicidou. Nunca vi esta mulher. Se vi, olha que vista grossa. Quer dizer, as coisas estão acontecendo pertinho de nós. E eu falei: Jesus, eu não conheci esta moça. Não conheci, Senhor, me perdoa. Eu preciso também dar um tempo maior para as pessoas. Nós não estamos ligando. Antigamente sentava assim na porta, colocava uma cadeira e passava: bom dia, como é que está o senhor, como é que está a senhora? E eu sou muito esquisita nisso daí. Às vezes o Mário fala: nega, vamos sentar um pouquinho. Eu falei: meu filho, até que eu queria, mas eu não posso porque eu estou ocupado. Ele fica lá, ele conversa, ele prega para um, ele prega para outro. Ali todo mundo já conhece ele, mas ele também não se lembra desta mulher. Nós vamos sair daqui, depois nós vamos fazer uma visita no lar. Mas agora, não podia ser antes? Podia ser antes. Então aqui Paulo está falando que ele estava numa reunião com seus discípulos, na comunhão, no partir do pão. Quantos estão desprezando a comunhão de dentro da igreja? A comunhão do pão, onde vai juntar, é fulano, fulano. Antigamente, no tempo da igreja primitiva, eles andavam em cerca de 3, 4 dias. E se não fosse, o Senhor mandava recado. Você vê que Maria, ela andando ali na comunhão, esqueceu de Jesus. De tanto que eles iam. Outros vinham para Siló, para o centro da adoração. E nós, de novo, hoje não, quarta-feira. Não, eu fui domingo, foi aquele jantar maravilhoso lá na igreja. Quantos nem vieram, né? Nem vieram, porque foram viajar. Glória a Deus por isso. Mas tem coisa, querido, que na comunhão o Senhor ordena a bênção e já falou: hoje é bom, é suave, é gostoso a comunhão. E diz que Paulo, vamos ler aqui o relato da palavra de Deus. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, dando instrução, ensinando, e alargou a prática, quer dizer, o discurso, até a meia-noite. Paulo ministrando ali naquele lugar, deu meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo, parecendo aqui, olha,
uma iluminação, porque a nossa iluminação é assim por causa da TV web. Mas tinha muitas luzes no cenáculo. E estavam todos juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Ah, se fosse hoje! Só porque às vezes o culto termina mais tarde, como sempre, aí o povo já fica, desse jeito não dá, desse jeito nós não vamos aguentar, e dá-lhe língua, e dá-lhe língua, e dá-lhe língua. Às vezes perde a bênção. Eu sei que aqui a maioria do povo mora longe, nós procuramos ter um certo cuidado, mas a palavra de Deus, ela é tão gostosa que às vezes nós nos envolvemos. E aqui esse jovem chamado Eutico, ele estava sentado na janela. Aonde que já se viu ir para um culto e sentar na janela? Ele já estava fora de posição. Mas Deus queria fazer algo através da vida dele. Deus queria mostrar para aquele povo que o poder de Deus se aperfeiçoa até mesmo no meio das fraquezas. E quer dizer que esse moço chamado Eutico caiu devido ao extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Quer dizer, quando ele caiu de lá, se esborrachou, ali já estava morto. Porém Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Olha que coisa. E subindo, partindo o pão, comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada. Aleluia! Paulo não se intimidou pelo problema que aconteceu. Ele chegou perto e disse: ei, o Espírito não está nele, deixa aí. Quanto maior a luta, maior é a vitória de Deus em nossas vidas. Está vendo aí luta grande? Porque a vitória é grande. Diz que aquele moço ficou lá morto. Se fosse hoje, se não colocasse, um dia caiu umas tábuas aqui, caiu em cima do meu filho. Dali a pouco, ai, vamos chamar o SAMU. Ai, meu Deus, o SAMU. Eu olhei, não vai chamar SAMU coisa nenhuma. Não vão chamar SAMU. Fizemos uma oração. E aí depois do ensaio, não sei se era ensaio, não sei. Aí foi no pronto-socorro. Mas na hora já foi aquele alvoroço. Por quê? Porque achou que o negócio ia ser complicado. Porque, claro, nos apavora. Se fosse no dia de hoje, esse moço já chama o SAMU, para o culto, condena Paulo. Ah, também o que acontece? Já é mais de meia-noite. Onde que já se viu o culto até meia-noite? Aí a família já fala: ei, você é beata, você é isso, trazendo situação. Paulo desceu, olhou o moço, viu, falou assim: sentado na janela, meu filho, o que é isso? Em vez de ter uma decência, sentar no seu lugar, não, que no máximo que ele quer tombar é da cadeira. Mas ele foi sentar na janela, caiu do terceiro andar e ali morreu. Mas Paulo olhou e falou: tudo isso é para a glória de Deus. Até uma queda que nós levamos, até uma situação, até as suas pernas, pastor João, é para a glória de Deus. Porque se o senhor tivesse bonzinho, talvez hoje tivesse trabalhado igual um maluco, falava: não, eu não vou tomar um banho, vou ficar em casa. Mas o irmão sabe que precisa da presença de Deus, aí se coloca no altar do Senhor e chora: ai meu Deus, minha perna, minha perna, minha perna. O outro diz: ai meu Deus, eu estou precisando disso.
Aí Paulo veio e ainda estendeu o discurso até a alvorada. Era 6 horas da manhã. Aí Paulo foi, depois você lê todo este relato da palavra de Deus, que é muito bonito. É lindo quando o Senhor está falando para a sua igreja. Paulo trouxe um grande milagre através daquele moço. Agora vamos para o livro de Atos, capítulo 23, que vai falar de outros jovens. Isso aí o Senhor me deu hoje de manhã, foi um mistério muito grande. E o capítulo 12. 23, 12. Nós vamos falar de outro jovem que foi útil. Útil. Diga para o teu irmão: eu quero ser útil. Eu quero ser útil dentro da obra de Deus. Deus está contando com tantas pessoas, mas nenhum querem ter a sua utilidade. Recalamanchore, alamanai. Às vezes queremos servir ao Senhor da nossa forma, do nosso jeito. Se eu falar, é desse jeito aí, mais um chazinho aí, mais um, guarda aí, meu filho, aleluia. E o versículo 12, diz aqui que teve uma conspiração contra a vida de Paulo. Paulo já estava preso, ia ser ouvido, e perceberam pelo discurso dele que ele era um homem que não devia nada. Mas, querido, para se livrar da maquinação da língua, para se livrar da maquinação do homem, só sendo cheio do Espírito Santo. Aqui o versículo 12, vamos do 12. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem bebiam enquanto não matasse a Paulo. Querido, está cheio de gente fazendo jejum contra a vida do outro. Está cheio de gente para matar a sua excelência, para tomar o que é dos outros. Recalamanchore, alamanai. Aí faz jejum. O jejum da Jezabel, que foi hoje que eu falei. Jejum da Jezabel. Ai, eu não como, eu não sossego enquanto fulano não morrer. Ai, enquanto eu não conseguir aquilo. E aquilo é do outro. Mas está ali, sabe, querendo tomar. E eles se organizaram, fizeram um jejum e não comeria enquanto não matasse a Paulo. Meu Deus, que Deus nos livre. Que Deus nos livre dessas pessoas malignas. E era mais de 40, não era 2 só, nenhum. Mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e colocaram até pastores. Eu já falei aqui que um dia quase eu morri no monte. Porque tem gente que chega com um papelzinho, irmã, ore aqui por fulano. Isso aqui me persegue tanto, irmã. Essa pessoa aqui, irmã, ora, irmã. Ora, irmão. Aí você coloca a tua confiança. O Senhor diz: não ponha precipitadamente a mão sobre alguém. E nós às vezes não é em alguém, às vezes é em coisas. Em coisas, eu sempre estou falando para mim agora: Conceição, toma cuidado, hein? Não vai comprar qualquer briga, hein? Vamos continuar. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos, e disseram: conjuremo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos, até que matemos Paulo. O negócio era Paulo. O negócio era Paulo. Paulo estava na berlinda. Paulo estava na rota do olho do inimigo.
Hoje o Senhor, a justiça de Deus, te tira da rota do teu inimigo. Recalamanchore alamanai. Para matarem Paulo. Agora, pois, vós com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos pronto para o matar. Olha a astúcia, olha a cilada, diz Deus. Que Deus nos livre de ciladas, porque o inimigo, ele prepara, querido, ele manipula, ele torce, ele faz por onde para jogar-nos no chão. Eita Jesus. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Aleluia! Diz que aonde tem um bom, tem outro melhor. Olha o que Deus está falando para nós nesta noite. Esse rapaz, não fala nem o nome dele. Tem gente que se... tem que falar meu nome, hein? Eu tenho que aparecer nesse negócio aí. Me mostra aí, hein? Olha, hein? Mas diz que este moço, sobrinho de Paulo, ouviu, ficou atônito, falou: não, eu tenho que dar um jeito de entrar nessa masmorra. Ele arriscou a vida dele, ele arriscou a cabeça dele, porque se ele fosse pego, para onde é que você vai? Ele tinha que falar. Mas ele arriscou a cabeça dele, colocou a cabeça dele a prêmio, mas ele foi e denunciou a Paulo. Aleluia! Acerca da cilada. Ei, você está sabendo às vezes de cilada e não denuncia? A Bíblia diz que vindo o inimigo e você denunciando, ele tem que pagar 7 vezes. E às vezes não, isso deixa para lá, né? Cada um com o seu cada um. Nós temos isso, é verdade. Não denunciamos o mal. Uma ocasião aí, uns dias, eu até contei para a igreja. Eu fui e cheguei numa bagunça que estava, que eu não conseguia dormir. Aquele cheiro forte daquele negócio. Aí eu denunciei, falei cada um para sua casa e tal. Passados uns dias, estou eu e o pastor. Aí de repente o menino falou assim. Aí eu falei: olha, que bom, né? Acabou, né? Ele falou: puxa vida, olha, se a senhora não tivesse falado, porque eu não tinha força. Não tem força. O mal não tem força contra o mal. Tem gente que fala: não, nós vamos fazer uma mandinga, agora vai outra mandinga para acabar a mandinga. Mandinga não acaba a mandinga. O que acaba com a mandinga é a força do Senhor e a palavra de Deus. Aí ele agradecendo, porque depois que eu falei aqueles negócios, acabou. Eu falei: então, agora até você já está na minha mira. Na hora que errar, é cor em você. Ele falou: então tá bom. Aleluia! Eu falei: eu vou ficar no lugar da sua mãe, viu, menino? Vou ficar no lugar da sua mãe. Ele falou: tá bom, tá bom. Então aqui esse moço, ele se preparou para acabar com a cilada. Qual é a cilada que tem contra a tua vida? O Senhor está falando que ele vai destruir essa cilada hoje. Começa a adorar a Deus, começa a glorificar ao Senhor. Vamos desmanchar as ciladas hoje. É desmanchada agora, denunciada. Daqui a pouco nós vamos orar. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, você vê que aqui estava envolvido sacerdote, ancião, mas Paulo chamou um centurião. Olha aí, chamou um dos centuriões e disse: leva este jovem ao tribuno. Aleluia!
leva ele, porque tem alguma coisa ali comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem algumas coisas a dizer-te. O resto você vai mastigar em casa. Mas Paulo, o pescoço dele não foi por causa deste jovem. Quebrou o laço. O que aconteceu com Amã? A forca que prepararam para ele serviu para quem? Para ele mesmo. Preparou contra o judeu Mardoqueu, e a forca foi para ele. E aqui nós olhamos, vamos lá, voltamos para o capítulo 6 de João. O Senhor, querendo experimentar a Felipe, perguntou: ei Felipe, aí não tem comida para dar para este povo? E Felipe ficou olhando e já foi calculando pelo número de povo a quantidade de pão. Falou para Jesus: olha, 200 dinheiro não dá para comprar tanto pão para alimentar esse povo. Felipe, ele era um homem que era entendido em pesca também. Ele era de uma cidade de pescador. Ele sabia que se desse uma redada aí, umas 2 redadas, vinha muita comida. Mas a Bíblia diz que tinha 5.000 pessoas para se alimentar. Quantas pessoas vocês são dentro de casa para serem alimentadas? Hoje o Senhor está colocando uma provisão de multiplicação dentro da nossa casa. Aleluia! Aí Jesus perguntou: aonde vamos achar comida, Felipe? Aqui nesse deserto. Jesus perguntou porque queria experimentar aquele homem. E Felipe começou a calcular, fazer os seus cálculos. Mas Jesus queria trazer Felipe, fazer ele entender que nem sempre os nossos recursos são suficientes para pagar dívida. Eita, Deus maravilhoso! Às vezes nós fazemos tanto plano. Eu vou fazer isso, vai dar tanto. Eu vou fazer, vou pagar tanto, assim, assim, assado. Faz o plano direitinho. O Senhor fala: se eu fizer assim, você vai dizer que você trabalhou, que você conquistou. Então eu vou fazer do meu jeito, para você entender que quando eu estou trabalhando não tem para ninguém. E quando Ele quer trabalhar, é a hora que nós nos colocamos em oração. O Senhor trabalha, a gente se coloca em oração e Ele começa a trabalhar. Não podemos limitar o poder do mestre. Jesus quer dizer para Felipe: Felipe, eu vou fazer milagre com esta pequena porção. Recalamanchore lamanai. Com esta pequena porção. De repente apareceu aquele jovem que também não tem nome. Viu? Não tem nome. É algo que vai acontecer na minha e na tua vida, que você, sem esperar, eita, aconteceu, receba aí, eremanchoreais. Aconteceu, como? Não sei. Ah, meu Deus, como que foi isso? Como que foi isso? Como que foi isso? É só a gente colocar nossa casa em ordem, nossa vida em ordem. E diz que Felipe chegou e ficou calculando. Eu acho que ele ficava olhando, ele não sabia nem quantas pessoas, mas Jesus já sabia que ali tinha 5.000. E ele queria fazer um grande milagre. E Deus vai fazer um grande milagre, que vai atingir a nós e a outros. Amados, mas diz que André foi pesquisar. Felipe foi aquele moço, né? Felipe foi André que chegou e que Jesus
escolheu a ele nos primeiros discípulos, aí depois até para chegar em Natanael. Foi Filipe ou foi André? Agora não sei. Que Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De repente você está falando, pode vir alguma coisa boa dessa igreja? Pode vir alguma coisa boa desse lugar? E eu digo, vem ver. Vem ver. Sem estarmos presentes não acontece nada. Eu comecei esse culto dizendo que o senhor trabalha com presente, não é com ausente, né? Aí André deu uma pesquisada e falou, mestre, aí tem um jovem que ele tem 5 pães, né? E 3 peixinhos. O que é isso? Para tanta gente. O senhor falou, manda o povo sentar. O senhor está falando, acalma teu coração. Acalma teu coração com esta pequena quantia, com este quase nada, com quase coisa nenhuma. Mas o Senhor vai fazer coisa grande. Amados, às vezes eu olho para mim, meu Deus, aí eu olho, meu Jesus, mas o Senhor sempre nos surpreende. Não, o pastor não pode dizer essa mixaria. É essa grande quantia que o Senhor colocou nas nossas mãos. Aí nós consagramos a Deus. Aí o Senhor fica, dizimou, querido. Já é um grande segredo. Ele toma a tua parte e fala assim, ixi, eu vou multiplicar isso aqui. Aí Jesus começou a multiplicar aqueles 5 pães e os 3 peixinhos. E olha aí, diz que eles comeram tanto que não aguentava mais. Aí o Senhor falou, recolhei os pedaços que sobejaram, no versículo 12, para que nada se perca, porque é assim, quando a gente tem pouco, aí fica, às vezes fica ali, quando chega uma quantia, aí quer esbanjar, não sabe depois. Aí o Senhor fala, o que sobejou, recolhe para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que a cevada era tão fraquinha, mas o Senhor fortaleceu. Deus trabalha nas coisas fracas, Deus trabalha no lugar fraco. Foi no pão de cevada, não foi no pão do trigo, não, foi no pão de cevada que o Senhor trabalhou, porque aquele moço, ele devia estar doente de alguma coisa, porque diz que ali a maioria que foram estar com Jesus era tudo doente, aleijado. Querido, só quem precisa do Senhor é que corre atrás dele. E diz que os pães de cevada sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou-se a retirar ele só para o monte. Chega de glamour comigo. Ele foi para o monte. Ele foi buscar mais a presença do Pai. Eu quero dizer nessa noite, através da sua santa palavra, que não precisa muita gente para te ajudar, viu? Ei, irmã, irmãzinha, tá vendo toda aquela multidão lá? Aquele plá, 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 plá. O Senhor está falando aqui, não precisa de muita gente para te ajudar. Foram 3 jovens, cada um com sua especialidade. Cada um teve sua porção, para que Deus manifestasse a tua glória. E eu quero, minha irmã, dizer para você,
O Senhor está falando aqui, vai acontecer um milagre. Mas se coloque na presença do Senhor para receber o milagre. Vamos orar? Vamos vir? Vamos vir para oração? Que sem oração, querido, não adianta, ai, porque eu tô não sei o que. Orou? Ainda não tive um tempo. Ainda não consegui. Pois é, meu filho. Sem oração, nada feito. Pastor, segura aqui.